Diga a paz do Senhor. Amados, abramos as nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 6. Vamos procurar aqui ser breve, né? O nosso horário já está bem puxado já. Levítico, isso, capítulo 6. Está dentro aí do que nós chamamos Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Que não soube, né? Pois é. É chamado de Pentateuco, é chamado também livro da lei, né? Ou lei ou Pentateuco. Capítulo 6, todos encontraram? Apenas 2 versículos, versículos 12 e 13. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Os irmãos podem sentar. O nosso subtema hoje, o nosso tema principal qual é? Parece que o pessoal está esquecendo, né? O nosso tema principal qual é? Transbordar na unção. Cada dia a gente tem um subtema, né? Ou um subtópico. E hoje o subtema é mantendo o fogo da unção. Amém? Diga, mantendo o fogo da unção. Porque, irmãos, é importante isso. A gente participar da campanha. E na campanha é um aprendizado. Isso não quer dizer que durante os 12 dias, né, do clamor, a gente já vai ver aquilo que a gente colocou dentro da caixa de oração. Pode acontecer, porque se Deus quiser Ele faz hoje, né? Mas pode acontecer de ser daqui para o final do ano, pode acontecer de ser no outro ano. Uma coisa é certa, é que quando nós estamos participando da campanha, a gente está se fortalecendo espiritualmente. A gente está sendo capacitado pela palavra a ter o quê? Controle psicológico, a ter controle espiritual, a ter mais fé. Perceba aí quantos anos foi para que Abraão recebesse a promessa que foi dada pelo próprio Deus. 25 anos. Agora, se nesses 25 anos, Abraão não tivesse estrutura psicológica, tivesse estrutura espiritual para suportar, ele não teria conseguido, teria desistido. Quem está entendendo, diga amém. José, Deus fez promessa. O que é que acontece com José antes da promessa se cumprir? Perseguição, os irmãos querem matá-lo, é vendido como escravo, é caluniado, é preso. Olha o processo. Agora imagine se José não estivesse preparado por Deus, pela palavra, para suportar tudo aquilo. Tinha desistido. Então a campanha não é simplesmente, não é, que Deus vai nos dar aquilo que está pedindo. Ele primeiro também nos prepara. Amém? Ele também nos fortalece. Toda construção, antes de ser construída, primeiro é feito o alicerce. E o alicerce é essa capacitação que Deus nos dá. E a certeza que nós temos, irmãos, porque a nossa fé é alimentada, de que Deus, hoje, ou amanhã, ou depois, como foi o caso de Abraão, ou daqui a 25 anos, o caso de José, ou daqui a 12 anos, sabemos que Deus é o Deus que faz. Amém? E tem casos que Ele faz porque tem pressa. Tem pressa de fazer, então Ele faz com pressa. Então hoje, nós vamos estar meditando nesse tema, ou nesse subtema, mantendo o fogo da unção. É importante que a gente participe de uma campanha dessa, mas é importante que a gente mantenha o que a gente aprendeu.
nossa fé que foi fortalecida durante esses dias, ela precisa ser mantida. Porque a gente vê pessoas hoje, amados irmãos, que participaram de igreja, que foram batizados no Espírito Santo, que receberam dons de língua, dom de profecia, que era uma bênção, que louvava, que hoje está desviado. Que hoje está desviado do Evangelho. Que hoje está fraco na fé. E aí só tem as histórias, né? Que era tão bom, era tão maravilhoso, não é? A palavra, Deus me usava. Teve uma vez que eu preguei que, não é, 100 pessoas se converteram. Mas isso para Deus não adianta. E a unção que você não manteve? Não manteve. Amém? Então é importante que a gente mantenha a unção. Então no holocausto, o local que era levantado, né, ali o altar, para que fosse feito o sacrifício. Naquela época, antes de Cristo vir, o sacrifício era feito com animal. Então o animal representava Jesus Cristo, que via para ser sacrifício por toda a humanidade. Então quando alguém cometia uma falha, cometia um erro, ia até o sacerdote, levava um animal primogênito, sem mancha, não é? Então havia toda uma exigência. Aquele animal era colocado no altar, em cima da lenha, e ele era sacrificado, ele era sangrado em cima daquele altar, e a mão da pessoa era colocada ali naquele animal, ou na coxa do animal, como se estivesse passando a sua culpa para aquele animal. E aquele fogo era aceso, né? E era constantemente aquele fogo aceso. Então aquele fogo, no caso do holocausto, queimava aquele sacrifício, né? Formava ali um churrasco mesmo. Aquela fumaça subia, que era a resposta da oração, ou melhor, a oração que estava subindo a Deus como aroma suave. Agora, esse sacrifício, ele tinha suas exigências, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, que nosso tempo não permite, mas tinha toda uma exigência em relação ao altar. Inclusive o sacerdote tinha que vestir uma roupa na hora dele queimar aquele fogo, na hora dele tirar a cinza, ele tinha que tirar a cinza. Isso significa, não é, que a gente tem que tirar as impurezas para que o fogo não se apague. Ele tirava aquelas cinzas, colocava diante do lado do altar. Depois ele trocava novamente de suas vestimentas para pegar aquela cinza que ele tinha colocado do lado do altar e colocar em outro local que Deus determinava que ele fosse jogar. Então havia toda uma exigência para que aquele sacrifício fosse aroma suave e agradável a Deus. Não era só chegar lá e dizer, pronto, trouxe aqui o primogênito do animal, vamos queimar aqui, bota minha mão aí, passa. Não. Havia as exigências que eram feitas. Então é isso que a gente vai meditar para a nossa vida nessa noite. A introdução aqui do nosso tema é: o fogo precisa ser alimentado diariamente. Amém? Então vamos pensar aqui hoje. Hoje, Jesus Cristo já morreu na cruz, foi sacrifício por nós. Hoje a gente não mata mais animal, hoje a gente não levanta mais sacrifício, enfim. Mas hoje o nosso coração é o altar de Deus, amém, igreja? O nosso coração hoje é o altar de Deus. Então esse altar de Deus, ele precisa estar queimando constantemente. A chama precisa estar acesa, o coração precisa estar ardendo, não é? Diante do Senhor. E assim como naquele altar era tirado as cinzas para que o fogo não se apagasse, e era novamente colocada a lenha para que o fogo, né, continuasse queimando, assim também no nosso coração precisa ser tirada as cinzas, ou seja, as impurezas, o orgulho, a mentira, a inveja, a falsidade, o comodismo. Irmãos, a gente precisa, essa é a exigência de Deus, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio da mentira, da inveja, da raiva, da ira, da calúnia, do comodismo, da preguiça e não sei o que, é isso que vai refletir na nossa vida.
E é isso que vai também refletir na vida das pessoas. Porque assim como Paulo disse que nós somos como o perfume de Cristo nesse mundo, a gente precisa exalar o cheiro de Cristo e não o cheiro da ira, da raiva, da inveja, da mentira e de qualquer outra coisa. Porque quando a gente não está vivendo justamente essa palavra, é isso que a gente vai exalar no mundo. Quem está entendendo, diga amém. Então é necessário que do nosso coração, que hoje é o altar de Deus, é tanto que a Bíblia diz de tudo que se deve guardar. A Bíblia diz de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Amém, igreja? Ou seja, tenha cuidado com ele. Cuide bem dele, aleluia. O que é que a gente guarda bem guardado? Uma joia rara, aquele que é precioso, a gente guarda bem guardado. Ele está dizendo, de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Guarda o coração. Então, o primeiro ponto que nós temos aqui na nossa mensagem: o fogo deve estar sempre aceso. Diga aí para o seu irmão, diga, irmão, não deixa a chama se apagar. Diga, a campanha vai passar, mas Deus precisa permanecer na nossa vida. Amém? Todo dia a gente está aqui, todo dia a gente está orando, e isso traz com certeza um gás, né? Uma energia, mas daqui a pouco a gente vai voltar à normalidade dos nossos cultos. Mas essa chama, irmãos, tem que estar ardendo continuamente. A chama daquele altar não podia se apagar. O sacerdote tirava as cinzas e tinha que colocar novamente a lenha. E todas as manhãs, quando o fogo já estava, né, porque eles tinham que descansar, dormir, quando chegava lá o fogo já estava, né, se apagando, eles iam lá, tiravam as cinzas e colocavam novamente o quê? A lenha. Amém? Assim deve ser também na nossa vida. Ao amanhecer o dia, tira as impurezas, amém? Joga as cinzas fora, aleluia, e renova, coloca a lenha nova, lê a palavra, ora ao Senhor, liga para alguém, evangeliza, isso é lenha nova na nossa vida, louvado seja Deus. Segundo, o altar exige disciplina espiritual. Diga para o seu irmão, diga, não é de qualquer jeito, irmão. Amém? Não é de qualquer jeito. Quer agradar a Deus? Entremos aqui no manual de instrução que é a sua palavra. Aqui está tudo que nós precisamos. E não podemos fazer segundo a nossa vontade. Eu sei, irmãos, que às vezes tem coisas que o nosso instinto quer reinar. Mas, irmãos, é aí que a gente precisa ter cuidado. Porque hoje tem líderes que não lideram mais, porque não guardou seu coração, se deixou ser levado justamente pelo instinto. Casais que estão divorciados, que se arrependeram do que fizeram, que era da igreja, que eram crentes, mas na hora da dificuldade, na hora da circunstância, foi o instinto que falou mais alto, ao invés do temor a Deus, ao invés da oração, ao invés da conversa, ao invés do perdão. Por que muitas vezes pessoas não são evangelizadas? Muitas vezes nosso instinto reina. Lembra lá de Jonas? Deus mandando ele ir lá em Nínive para pregar para o povo, porque o povo estava em pecado e ele ia destruir o povo. E o que é que Jonas faz? Jonas foge. Jonas pega um barco e vai para outro lugar oposto. Ele não quer pregar para aquele povo, porque ele deixava que o instinto reinasse sobre ele. Obedecer dói. A gente precisa, irmãos, estar na palavra, ou não seremos verdadeiros cristãos. Seremos apenas meros religiosos. Congrega numa igreja, que é membro de uma igreja, mas convertido, nascido de novo. Não. O evangelho é doloroso para quem quer viver. É doloroso. Jesus Cristo disse o quê? Quem quer vir após mim, completa a frase. Vamos lá? Quem quer vir após mim? Tem essa parte aí, viu? Negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O evangelho é doloroso, irmãos. Tem gente que pensa que
A cruz é o marido que não é crente, é o vizinho que vive perturbando. É minha cruz. É o filho que dá trabalho. É minha cruz. Não, a cruz é o nosso eu. É esse que é difícil da gente dominar. A gente botar lá debaixo dos nossos pés. E a gente precisa, irmãos. Por isso que o fogo do Espírito Santo não pode se apagar. E a gente precisa entender que o altar exige disciplina espiritual. Amém? Diga, o altar exige disciplina espiritual. Eu servia ao exército. E teve uma vez que eu estava no alojamento, eu tinha ficado doente, eu tinha tido sarampo. Fui ter sarampo, já tinha 18 anos de idade. Eu não tive quando criança. E me pegou pesado, viu? Minha boca pipocou todinha, deu interno, sabe? Estourou minha boca, eu fiquei bem magrinho. Mas aí eu fiquei internado no quartel mesmo, né? Lá tem a enfermaria e a gente é assistido pelos enfermeiros no exército. E aí eu recebi alta. Aí eu não podia tirar guarda ainda, né? Até porque aquele fuzil era pesado para mim. E ficar lá em pé muito tempo eu não conseguia. Aí eu fui tirar plantão de alojamento, que aí era um negócio mais tranquilo, né? Eu podia sentar. Aí chegou o sargento e eu estava lá a posto. Me apresentei. No outro dia saiu um boletim à tarde, todo dia era lei do boletim, de que o sargento tinha ido lá no alojamento e eu tinha ficado com brincadeira. Que eu tinha chegado lá, oi sargento, não sei o quê. E o sargento foi dizer isso. Aí eu fui lá conversar com o capitão. Eu disse, capitão, então manda chamar ele aqui, porque eu quero que ele diga isso na minha frente. Aí o capitão mandou chamar. Aí eu e ele, mas rapaz, ficou todo sem graça. Eu digo, mas sargento, olha, perdoe as minhas palavras, que o senhor é uma autoridade sobre mim, mas o senhor está mentindo. Isso né? Não, foi assim, não sei o que, quis remendar um negócio, mas eu levei uma punição por causa disso. Sabe por que eu levei a punição? Porque lá no quartel, a autoridade sempre tem razão. Sempre tem razão. Então, mesmo que seja aliviado ali, eu poderia pegar um detimento. Você vai pegar um pernoite, vai só dormir aqui, amanhã vai fazer faxina. Mas sempre o superior tem razão, né? Lá para a gente falar do superior, a gente tem que pedir permissão. Chegar lá e eu queria pedir permissão para eu fazer uma denúncia do superior. Se o superior maior desse permissão para fazer a denúncia, a gente estava. Senão, eles não têm permissão. Acabou. Então, tinha toda essa disciplina de acordar, né? De estar em forma. Eu lembro que a gente estava todo mundo de soldado em forma ali. Aí o sargento saía olhando, porque todo dia a gente tinha que tirar a barba, não podia nem arranhar. E o camarada chegava com um papelzinho assim, às vezes, só para tirar onda mesmo. Um papelzinho assim, para ver se enganchava na barba. E se enganchasse, o camarada dizia, sai de forma. O camarada tinha que sair de forma, pegava um detimento, um pernoite. Eu lembro que uma vez eu estava com... que é um monte de botão, a farda da gente era um monte de botão. Eu estava com o botão da gandola desabotoado. A gandola é aquele verdão, né, das mangas longas. Me mandaram sair de forma, eu saí. Abotou aí esse botão. Soldados, você está querendo me seduzir? O superior, seduzir só porque o botão da gandola estava aberto. Então, essas disciplinas lá que a gente também aprende no nosso dia a dia a fazer as coisas corretas, a ter disciplina, a ter justiça, não é? Então, irmãos, na vida espiritual requer disciplina. A gente precisa ser cauteloso com isso. E por último, a negligência apaga a chama. Não, hoje eu não vou para o culto não, eu estou cansado. Negligência. Tem um evento. Não, eu não vou para o evento não, porque eu não tenho roupa. Porque é longe. Porque eu não tenho dinheiro. Porque negligência. Negligência. Então, isso, irmãos, o camarada pensa que, né, eu não vou, então eu vou ficar em casa, eu vou ganhar. A chama está se apagando. Eu acho que os irmãos, né, têm experiência disso. Eu tive pessoas aqui mesmo que pregavam e que até queria ser mais santo que todo mundo.
Daqui a pouco falta um culto, não dá satisfação. Falta outro culto, não dá satisfação. A gente conversa. Meu irmão, quando faltar assim, diga, porque a gente fala, né? O irmão oficial na igreja. Aí falta outro dia. Aí outro dia, o camarada não deu satisfação nenhuma. Eu vi na rede social o camarada lá pescando. Não veio para a igreja, não deu satisfação nenhuma. O cara estava pescando. Tudo bem, ele quer pescar, pesca. Agora, pastor, hoje eu não vou pescar, sei lá. Se bem que é uma negligência, você tem um dia de culto, você é um oficial, você vai pescar, né? Eu vejo como uma negligência. Mais uma vez, pode acontecer. Pastor, hoje chegou uns amigos aqui, a gente vai para uma pesca, não vai dar para ele. Amém, meu irmão, vai na bênção. Ou um dia, 2 dias, outro não sei quando, falta. E na semana, a chama vai apagando, vai esfriando, não fica em canto nenhum, meu irmão. Quem está entendendo, diga amém. Não fica em canto nenhum. Eu sempre me preocupei com isso, muito pelo contrário. Eu tirei esses dias de férias. Mas aonde me chamava eu estava lá. Estava adorando, ia para a igreja, ia buscar o Senhor. Estava em casa, fazia culto. Fizemos culto na casa da família. Louvando a Deus. Senão a chama se apaga. Aplicações para a nossa vida. Primeiro, manter uma vida de... Diga, manter uma vida de oração. Quer que a chama permaneça acesa? Tem uma vida diária de oração. Você sabe por que foi que Daniel nem ficou aí quando fizeram lá aquele decreto, não é? Que quem não adorasse só ao rei ia ser jogado na cova dos leões. Ele continuou orando, porque ele tinha uma vida de oração contínua com Deus, tinha comunhão com Deus. Estou nem aí, vou continuar orando. Foi jogado na cova dos leões por isso. Mas os leões não comeram ele, amém? Segundo, alimentar-se da palavra. Alimentar-se de que, igreja? Eu não vou nem perguntar, né? Quem leu a Bíblia hoje? Eu não vou nem perguntar. Mas há uma negligência nisso. A gente precisa ter disciplina, irmão. Disciplina. Tem filho, tem uma hora lá que o filho dorme, que vai para a escola, sei lá, mas uma hora... O filho não vai estar toda hora lá nos pés da gente, né? O marido não vai estar toda hora lá nos pés da gente. Vai ter uma hora que vai ter a folga. Coloque a disciplina. É o meu momento devocional. Se não tiver, tem uma hora lá de madrugada que eu, com certeza ninguém vai lhe perturbar. Então, de madrugada, eu duvido. Ninguém vai me perturbar. Está todo mundo dormindo. É minha hora da minha devocional. De eu ler a Bíblia e de orar. Faça isso. E por último, não abandonar o altar. Não abandonar o altar. Ou seja, nunca deixar de estar na presença de Deus. Nunca deixar de estar diante do Senhor. Nunca deixar de ter uma vida regrada na presença de Deus. E isso faz toda diferença. E é justamente o que vai manter o fogo que é o nosso subtema, é o que vai manter o fogo da unção. Amém? Uma vida de oração, alimentar-se da palavra, não abandonar o altar. Aí sim, ó, a chama vai estar sempre acesa. Vai se levantar o inferno inteiro, aleluia. E você bradando, cheio da presença do Senhor, porque a presença de Deus está na sua vida. Aí quem tem que bater em retirada é o diabo, não é isso que a Bíblia diz? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Coloque a mão no seu coração. Pai querido, nós te louvamos, Deus, por esse momento. Hoje, 9º dia da campanha. Está tão pertinho de terminar, Deus. Mas como tem sido bom esses momentos. É muito precioso, Deus, poder dedicar, não é gastar, mas é dedicar tempo na tua presença. Gastar tempo a gente gasta no mundo. Na tua presença não, na tua presença a gente dedica tempo